Olá, Guto, boa noite. Começamos mais uma noite de bate-papo aqui na Semana de Profissões do IMES. E essa noite nós temos dois temas muito bacanas e atuais aí para os nossos futuros candidatos. Nós vamos falar sobre o teste vocacional e falar também um pouco sobre o perfil do profissional no mundo VUCA. Primeiramente, a gente vai começar então a entender melhor sobre o teste vocacional e aí está aqui comigo hoje presente a professora Aline Crociari. Ela é docente aqui no IMES dos cursos de Administração e Direito. Boa noite, professora Aline, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Alessandra, boa noite a todos que estão nos vendo neste momento. É um prazer participar da Feira de Profissões do IMES. Seja muito bem-vinda. Então, Obrigada. Vamos entender, professora, o que é o teste vocacional. Vamos falar um pouquinho para os nossos telespectadores. O teste vocacional, eu gosto muito de dizer que ele é um instrumento, ele pode ser também visto como uma ferramenta que serve para avaliar as aptidões e as habilidades dos indivíduos que estão aí, principalmente aqueles adolescentes saindo do ensino médio, que têm bastante dificuldade em relação à carreira a seguir, à profissão a escolher. Então, o teste auxilia, né, nessa escolha, na melhor graduação a escolher, na melhor profissão a seguir. Que legal. Então, assim, é muito importante, né, as pessoas realizarem esse teste, né, professora? Sim, com certeza. E a gente vai dar uns spoilers ainda aí, né, que o IMES vai ajudar bastante, né? Bastante. E como ele pode ajudar, então, os futuros candidatos nessa escolha, né? Como que é essa dinâmica que as pessoas precisam estar entendendo, desenvolvendo aí para poder ajudar na escolha da profissão? É muito importante que a gente pense que o teste vocacional ele serve como um instrumento também de reflexão, porque ele auxilia justamente no levantamento das habilidades as quais o sujeito tem mais em potencial e também aquelas que ele ainda precisa desenvolver. E quando ele para refletir sobre isso, ao fazer o teste, é aí que ele pode escolher o melhor caminho a seguir dentro do mercado de trabalho, o melhor curso a fazer e a melhor profissão também, né, atrelada a esta graduação. A gente sabe que se você colocar na internet, você consegue baixar vários aplicativos e testes gratuitos. E o IMES também tem, para você aí de casa que quer fazer o teste vocacional, o IMES tem um aplicativo gratuito que se chama IMES Vocacional. É só você baixar no celular. E aí, professora, eu queria que a senhora explicasse para os nossos futuros candidatos, as pessoas que estão nos assistindo, como que faz para baixar esse aplicativo? É super simples, pessoal. Então, vocês baixam no celular, né? Pode utilizar o Google Play ou qualquer outro instrumento aí que esteja dentro do celular de vocês. Ao baixar o aplicativo, vocês terão que se cadastrar. Então, rapidamente, vocês vão colocar o nome de vocês, o endereço, né, a avenida, a rua, o número também, o bairro. Aí, colocar o telefone, ou um telefone fixo e o celular, os dois com DDD. Feito isso, você clica em cadastre-se e aí você pode fazer o seu login. O seu login você vai colocar o seu CPF, o seu e-mail. Aí você automaticamente já entra no teste. Pessoal, o teste é rapidinho, dura mais ou menos 5 minutos, são 60 questões. Cada questão tem 2 alternativas, ele é bem visível, inclusive a gente pode até levantar aqui esse ponto que eu acho importante, Alessandra, né? Inclusive para as pessoas que têm aí uma baixa visão, ele também tem lá o contraste das letras, as letras elas estão bem espaçadas, o tamanho das letras, então rapidamente você faz esse teste. Ao final ele apresenta o seu resultado e as habilidades que estão mais em potencial para você e aí o curso também dentro dessas habilidades que estão mais em potencial em você que você pode escolher. E vale ressaltar também, né, professora, gostaria até que a senhora comentasse que não só as pessoas que estão ingressando agora no ensino superior que devem fazer, eu acho que para esse momento que nós estamos vivendo, pandemia, pós-pandemia, as pessoas elas estão precisando se reinventar e talvez um teste vocacional ajude nesses momentos de indecisão que muitos estão passando, não é? Com certeza. Quando a gente para estudar um pouquinho e se debruçar sobre essa questão do teste vocacional, né? Os autores trazem muito que ele serve o teste vocacional para os alunos que estão saindo do ensino médio, para ajudar a traçar um perfil profissional, definir sua carreira, só que também ele não é só para os alunos que estão saindo
do ensino médio, que tem dúvidas em relação à profissão que vai seguir, a carreira, né? Ele serve também para qualquer profissional que muitas vezes já está aí numa profissão há muito tempo, mas não se encontra satisfeito, né? Feliz com aquilo que está fazendo. Então, de repente, pode olhar para esse teste vocacional, fazer e redirecionar toda a sua ação, né? Legal. Muito boa a sua colocação, porque ela vai muito de encontro com o segundo tema da noite. Então, eu quero agradecer muito a sua participação, viu, professora Aline, e desejar aí que as pessoas também baixem o aplicativo, né, conheçam um pouquinho sobre si mesmo, né, sobre as suas habilidades, sobre as suas competências, né, porque o mercado de trabalho está aí apto também a receber vários perfis, né, mas a gente tem que se encaixar na vaga correta, tá bom? Obrigada, professora Obrigada, Aline. eu que agradeço. Obrigada, pessoal. E voltamos agora com o segundo tema da noite. Nós estamos aqui com a nossa convidada, a professora Margot, tá? Ela é ex-docente aqui do IMES e também coordenadora de responsabilidade social da Citrosuco. Muito bem-vinda, Margot. Tudo bem? Muito boa noite, Alessandra. Muito boa noite a todos que estão nos ouvindo. É uma alegria muito grande estar participando dessa semana aqui do IMES, uma casa de ensino onde eu já estive como docente, e poder falar um pouco com aqueles que estão pensando para 2021 em iniciar a sua carreira. Então, quero antecipadamente agradecer o convite da Alessandra e do diretor, o professor Paulo, para estar aqui com vocês essa noite. É uma alegria muito grande. Conta para nós, professora, mas afinal, o que é esse mundo VUCA que tanto está se falando agora, né, na atualidade? Ele já é um pouco antigo, né, mas agora nessa atualidade que nós estamos vivendo de pandemia, de Covid, ele veio à tona. Então, explica para a gente o que é esse mundo VUCA que tanto se fala atualmente. Pois é, né, gente? O mundo VUCA, na verdade, é só a gente lembrar na palavrinha muvuca. O que é uma muvuca na nossa vida, né? É um conjunto de coisas que aconteceram e que viraram as coisas de ponta cabeça. Então, o mundo VUCA, que a gente está falando muito recentemente, é um conceito americano, usado pelo exército americano já há algum tempo, pensando em guerras, mas que para o mundo dos negócios ele também foi absorvido a partir de 2010. Então, que mundo é esse, né? Se a gente pensar no mundo VUCA, na sigla em inglês, ou na sigla VICA em português, que é um mundo volátil, pensando na velocidade com que as coisas estão acontecendo. É um mundo incerto. Muitos de nós fizemos muitos planos para 2020 e que não se concretizaram por conta de um bichinho tão pequeno chamado Covid. Também a gente precisa pensar nisso como um futuro que não tem uma previsibilidade. A letrinha C de complexo. Hoje a gente pensa que não existe só uma solução para as coisas. A gente tem que entender e estar atento para as várias oportunidades e possibilidades diante de um mesmo cenário. E, por fim, a letra A de ambíguo, né? Hoje não existe mais ou isto ou aquilo. Hoje existe isto e aquilo e aquilo e aquilo. Porque o mundo tem exigido de nós um posicionamento de mudança constante. Quer seja na área tecnológica, quer seja na área do ensino. Então, o mundo VUCA nos convida a isso, a um repensar e a dar resposta para isso que está acontecendo agora. É um repensar mais dinâmico, né, professora? Porque a gente está nesse mundo de se reinventar, porque nós não vamos mais viver o que era lá em 2019, né? As coisas mudaram de uma maneira, de um jeito, de uma velocidade muito grande e as pessoas precisam se adaptar, elas precisam ser flexíveis e estar aderente a essa mudança, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para nós qual é o perfil do profissional para enfrentar esse mundo VUCA, esse mundo de diversas mudanças, de muitas mudanças que nós estamos vivendo. O nosso olhar hoje como organização, né, se a gente pensar no que a Alessandra está trazendo, qual é esse perfil do novo profissional, ele já vem sendo alterado ao longo dos últimos anos, né? Se nós pensarmos na introdução da tecnologia,
e o quanto isso impactou nas nossas vidas como pessoas e como profissionais, a gente já deu esse passo, né? A gente já vem trazendo isso. É claro que 2020 foi um acelerador, então eu falo que o Covid ele acelerou processos que já estavam sendo desenvolvidos. E aí, quando a gente vai para olhar para a organização e para o mercado, o que a gente vê, né? Nenhuma organização abre uma vaga no seu core, né, no seu processo, pensando em buscar um profissional mais ou menos. A gente sempre abre uma vaga no mundo corporativo, buscando o melhor profissional no mercado. Quem é esse melhor profissional? É aquele que tem um perfil mais aderente à vaga para a qual eu estou buscando esse profissional. E aí, pensando no mundo VUCA, eu tenho assim, um olhar para algumas competências, né? É claro que isso também, pelo próprio movimento, se altera, né, constantemente, mas ele tem assim, um escopo, né, de habilidades, então, de conhecimentos, habilidades e atitudes que vão levar a um resultado. Então, eu gosto muito da sigla SHAR, que é esse conjuntinho que eu falei, conhecimentos, habilidades, atitudes e que dê resultado. Também a gente não vai buscar nenhum profissional que tenha um perfil maravilhoso, mas que no fim do dia não dê resultado para aquela empresa onde ele está inserido. Então, precisa ter esse conjunto de condições para ocupar as vagas hoje. Que habilidades ou que perfil a gente busca, né? Eu vou trazer alguns assim, que eu entendo serem os que a gente mais persegue, né, quando vai entrevistar alguém, quando vai contratar alguém. O primeiro deles, eu chamaria que é alguém que precisa ter o que eu chamo de solução da complexidade. Preciso ter cabeça de solução de problemas. Não adianta eu querer copiar fórmulas antigas para dar resposta aos problemas atuais. Ctrl+C, Ctrl+V, hoje não vale mais. Então, eu preciso ter uma cabeça de solução de problemas. Eu acho que essa é a primeira habilidade ou competência ou perfil que eu buscaria nesse profissional. A outra é a adaptabilidade, né? Que isso impacta? Eu preciso ter uma adaptabilidade proativa. Não ficar esperando, né, ter uma única certeza que tudo aquilo vai dar certo. Porque a gente já viu também que se a gente usar sempre a mesma receita, buscando um resultado diferente, isso não vai acontecer. Porque a gente tem um perfil nas empresas com uma certa idade, de outra geração, né, Margot? E muitos dos gestores, quando veio toda essa diversidade, eles não estavam preparados. Né? A gente tem situações aí em empresas, eu como docente também, vários exemplos de próprios alunos que trouxeram para a sala de aula, né, que muitos gestores não estavam preparados para receber essa diversidade toda que a gente sempre fala e que realmente a gente precisa falar mesmo e respeitar mesmo, incluir muito mais essas pessoas, tanto dentro da faculdade como nas empresas e principalmente na sociedade, né? É isso mesmo, porque a gente convive o tempo todo com a diversidade. Com certeza. E essa que você trouxe, que seria a diversidade de gerações profissionais, né? Que para quem vai fazer administração, ou mesmo para quem vai fazer direito, vai estudar isso, cronologicamente está estabelecido, né? A geração Baby Boomer, a X, a Y, a Z. E agora a gente, olhando para isso, às vezes tem no mesmo departamento todas elas representadas. Então, como é que movimento a gente precisa fazer para valorizar o potencial de cada um? Né? E agora a gente tem discutido, quero aproveitar aqui a oportunidade, né? Porque eu sei que às vezes pessoas de mais idade querem voltar a estudar, têm um pouco de receio. Então, queria dar uma dica. Para quem está afastado da faculdade há um tempo, para quem já fez uma formação e quer tentar uma segunda, não tenham medo, porque o momento é esse, da gente voltar, aprender, reaprender e ter novos conceitos, né? A gente tem estudado um pouco o tema de velhofobia, que é a questão, né, da fobia pela idade. Será que o mercado está recebendo pessoas mais velhas? Isso é uma outra discussão muito forte nas empresas. Sim, a diversidade geracional é um assunto que está na pauta dos CEOs,
porque ele também precisa pensar nisso, na sucessão e assim por diante. Então, é muito bacana quando a gente faz essa análise estrutural dentro das empresas. E, por fim, eu ressaltaria que o que a gente também procura nesses profissionais é a ética. E eu digo sempre que a ética a gente não ensina, mas ao fazer uma reflexão ética do mundo do trabalho, a gente é capaz de levar o outro a repensar o seu propósito de vida, os seus valores e qual é a sua ética, né, de estar ou não naquele ambiente de trabalho. Então, hoje, muitas pessoas estão escolhendo as profissões, as formações, olhando para a sua ética pessoal, né? O quanto isso conversa com os seus valores. E falando da ética, eu falo também da nossa era da integridade. Precisamos estar íntegros, né? Quer seja como alunos. Então, você que está pensando em vir para o IMES, pensando nisso, né? Eu preciso estar aqui inteiro. Não existe o profissional meio ético. Ou você é, ou você não é ético. Então, eu acho que são esses perfis que a gente busca. De fato, são esses perfis e a ética aí fecha com chave de ouro, né, professora? Porque hoje em dia a gente precisa de fato desse profissional que realmente seja por inteiro. Eu lembro muito bem dessa sua frase, viu? Que ética a gente não ensina. A professora Margot foi minha docente na graduação e na pós. A minha amiga também, pessoal, viu, gente? E para a gente finalizar esse tema tão importante e tão atual, eu queria que você falasse também para nós, porque não basta a gente só falar dessas mudanças que as pessoas precisam mudar, que precisam se reinventar, mas qual que é a importância em rede, no caso da faculdade que está formando esse profissional para a empresa que está contratando, né? Porque tem que ser uma via de mão dupla, não pode ser uma via mão única, né, professora? Nessa formação desse profissional integral que a gente chama, né, que é uma boa pessoa e um bom técnico, precisa haver uma parceria, precisa haver uma formação de rede para a capacitação desse profissional. Então, precisa haver uma conversa do mundo organizacional com o mundo educacional. A gente percebe que, às vezes, há uma dicotomia. A universidade, a faculdade ensina, mas não atende à necessidade daquela empresa ou daquele território onde ela está. Então, é muito importante essa conversa, essas parcerias da faculdade com as empresas locais, sempre buscando entender que profissional eu preciso, com qual perfil e como é que você vai formar esse profissional. Vamos conversar sobre isso. Então, acho que isso faz todo sentido. Muito bacana esse bate-papo, gente. Eu adorei. Professora Margot, agradeço imensamente sua participação aqui na Semana de Profissões do IMES. Eu tenho certeza que foram muitas informações aí passadas aos nossos telespectadores, futuros candidatos e alunos aqui da Faculdade IMES, tá? Agradeço. Muito obrigada pela sua participação. Alessandra, eu que agradeço o convite. Deixo aqui também uma proposta, né, para quem está nos ouvindo, para pensar que nós somos formados por uma faculdade, mas que nós, enquanto eternos aprendizes, precisamos o tempo todo estar nos recapacitando. E esse ano acho que foi a frase que a gente mais ouviu, né, diante do cenário de mudanças de metodologias, etc. Nós temos que aprender a aprender. Para isso, a gente então tem que aprender a desaprender, mudar o nosso modo de pensar, que é o que a gente fala muito, que a gente gosta muito de falar em inglês, né, que é o tal do mindset, e aprender de novo. Então, é esse o meu convite. Estejam abertos a aprender, e olhem para a sua autocapacitação como uma riqueza que só você vai poder construir. A empresa pode ajudar, a faculdade pode ajudar, a sua família pode ajudar, mas o compromisso com a sua formação é seu, individual, e ele tem que estar o tempo todo sendo visitado. Então, muito obrigado a oportunidade de estar aqui. Venham conhecer o IMES, venham conhecer a proposta pedagógica do IMES. Eu acho que isso faz uma diferença na hora de você escolher o curso.
A professora que falou sobre a ferramenta do teste é uma ótima dica. Façam o teste, vejam com que áreas vocês se identifiquem e não percam a oportunidade. 2021 espera por você e só você pode decidir. É isso aí, e o IMES está aqui para te ajudar. Acesse imes.edu.br e saiba mais sobre os cursos de Administração e Direito. E amanhã a gente volta com mais um tema. Boa noite!